Junho de 2020, há 3 meses, num cenário anormal, quase surreal, 3 meses após o início da crise da pandemia da Covid-19, 2 meses após a nossa primeira revisão de cenário e perspectivas para esse mercado, e a gente volta para cá com uma atualização de cenários e perspectivas para o Food Service em 2020. Eu sou Sérgio Molinari, esse é o meu canal no YouTube. E lembrando, aqui você tem um playlist justamente de cenários e perspectivas, onde você pode construir ou rever um pouco da história desde o ano passado, de como a gente enxerga a construção de uma tendência e até a mudança dessa tendência do nosso mercado ao longo do tempo. E já queria contar com vocês, esse vídeo é um vídeo mais curto do que os recentes que a gente tem feito e colocado nesse canal, que são basicamente vídeos formados a partir de lives, webinars que a gente tem feito. Então, conto com você até o final do vídeo, porque a gente tem conteúdo relevante, discussões importantes até o final dele. Mas vamos lá. Primeira coisa, quando a gente fala de cenários e perspectivas, e essas duas palavras elas andam muito juntas, é a gente alinhar o entendimento, alinhar em cima de qual cenário as perspectivas foram montadas, elas foram pensadas. E sempre que a gente fala em food service, e isso não mudou por conta de Covid-19, a primeira coisa que vem à cabeça é os fundamentos desse mercado são emprego, renda, PIB e PIB per capita. Essas 4 variáveis, elas são as variáveis que continuam explicando a grande parte da movimentação do nosso mercado, e é por conta disso que para a gente fazer nesse momento uma revisão de cenário de perspectivas, é justamente porque essas principais variáveis têm mudanças importantes novamente em suas projeções. Então vamos lá, vamos fazer uma viagem bimestral. Tirar uma foto de como a gente via o mercado e as suas perspectivas em fevereiro, 4 meses atrás, depois em abril, quando a gente já tinha praticamente 1 mês de Covid impactando a nossa realidade, e agora em junho, que é praticamente o limiar entre mercado quase totalmente fechado e o início das grandes reaberturas do nosso mercado no food service. Então, a gente vai fazer esse traveling em 3 momentos, porque aí eu acho que a lógica vai ficar clara para todo mundo. Então vamos lá, vamos resgatar primeiro essas principais variáveis, esses fundamentos que a gente falou. PIB. Fevereiro, o retrato era: esperamos um PIB para esse ano entre 2% e 2,5% positivo. Avança 2 meses, já na Covid, perspectiva do PIB cai para uma projeção de um PIB negativo em 5% a 6%. E hoje, quando inclusive o próprio Banco Central já reconhece uma projeção para pior do que 6%, a gente trabalha dentro do nosso cenário moderado para esse ano, com um PIB que deve ter uma queda de 8%. Tá? Um pouquinho para cima, um pouco para baixo, mas esse é o nosso cenário moderado nesse exato momento, junho de 2020. E lembrando o seguinte, como a gente tem uma natalidade, né, um nascimento de brasileiros da ordem de quase 2 milhões de pessoas, de mais de 1 milhão de pessoas ao ano, isso faz com que o crescimento do PIB absoluto seja piorado pelo fato de que tem mais brasileiros todos os anos, diferente de outras nações em que a natalidade já está mais estabilizada ou, em alguns casos, até negativa, como o caso do Japão e etc. Aí vamos para os indicadores de renda e emprego. Emprego, a gente parou de olhar emprego sob a ótica de índice de desemprego ou taxa de desocupação, e a gente hoje está falando fundamentalmente em relação ao termo de população ocupada. Quantas pessoas ocupadas recebendo algum valor por essa ocupação a gente tem no Brasil? E aí o número é mais ou menos assim, a gente sai de um início de ano com 94 milhões de pessoas ocupadas, esse número de brasileiros ocupados já é lido pelo IBGE em abril como 89 milhões, e a gente já trabalha agora até com um certo risco, com uma perspectiva de que a gente vai ter 85 ou menos milhões de brasileiros ocupados agora ao longo dos próximos meses.
E aparentemente a variável renda está sob controle, mas usando um termo muito comum em épocas de Covid, a gente entende que a gente tem um índice com um falso positivo, que é o quê? Se previa um crescimento da renda na casa de 2% para esse ano, a primeira leitura agora no mês de abril, a gente tem um crescimento de 4%, mas ele é o falso positivo, porque por trás desse aparente resultado positivo na renda, está escondido uma enorme destruição do emprego informal e do emprego de baixo salário. Por isso que, na média de rendimento, ele está positivo, mas na realidade, se a gente fosse comparar a mesma massa de brasileiros em cada extrato de remuneração ou de rendimento, a gente teria ainda já também um decréscimo de renda. Então, PIB piora, emprego piora, renda piora, especialmente PIB e emprego. E esse é o pano de fundo da história. Só que, além disso, a gente tem circunstancialmente outras variáveis atuando. Mercado fechado em grande parte do Brasil já há quase 3 meses, salvo poucas exceções, como Santa Catarina, Rio Grande do Sul e uma ou outra praça em alguns outros estados, mas, de forma geral, a grande parte do Brasil fechado por um bom tempo. A gente já tem uma realidade que a gente já começa a entender claramente que os protocolos de reabertura dos estabelecimentos vêm com limitações bem importantes, né? Limitação de tempo, de horário de funcionamento, de dia de funcionamento, de distanciamento entre as pessoas e um rigor importante em relação a cuidados relacionados à segurança. Em última instância, um elemento não menos importante que é o consumidor continua manifestando um tremendo medo, um tremendo receio de voltar a consumir por conta de risco de contaminação. A gente já percebe que o limite desse medo passou, a gente já bateu esse limite, porque o consumidor já começa a dizer para a gente o seguinte, pelas pesquisas, estou sentindo falta de consumir, estou sentindo falta de estar no restaurante, de sair, de encontrar pessoas, etc. Então, a relação medo-desejo, ela parece que já bateu o limite do medo, mas ainda é num grau muito importante. É mais de 60% da população dizendo que sua principal preocupação para voltar a consumir tem a ver com medo de ser contaminado pela Covid. Então, quando a gente junta tudo isso, dá para resumir numa frase dizendo o seguinte: um cenário que tinha deteriorado muito em abril comparado a fevereiro, continua deteriorando até junho, ou seja, junho é pior do que abril, que era muito pior do que fevereiro. E com isso, a nossa perspectiva para 2020, que era um mercado tendo uma retração da ordem de entre 24% e 25%, a gente cravou como 25%, essa perspectiva vai para menos 29%, vai para uma queda de 29% em termos reais, que significa em termos nominais uma queda de uns 32% desse ano em relação ao ano passado. Mas a gente não trabalha com um número cheio, só o número do ano todo. Esse número do ano de 2020 comparado com o ano de 2019, ele é formado pelas projeções no mês a mês. Então, a comparação entre o ano fechado de 2020 com 2019 é fruto das comparações mensais. E o que a gente percebe é que essa deterioração que a gente está vivendo agora em junho comparado a abril e muito comparado também a fevereiro, o que a gente percebe agora é entre 2% e 5% menos recuperação nesse ano em relação ao ano passado, no mês a mês. Então, o mínimo que cada mês piorou em relação ao que a gente tinha previsto originalmente foi 2%, chegando até 5%, o que é bastante, que é o que justifica a gente sair de uma projeção de queda de 25% e chegar numa queda de 29%. No gráfico que vocês estão vendo logo a seguir, vocês vão conseguir enxergar tanto a curva de recuperação ao longo dos meses até dezembro, como também a comparação em relação à nossa previsão anterior. O que a gente considera importante isso é elemento básico para a gente conseguir definir qual é a estratégia de sobrevivência e qual é a forma de a gente se preparar para atravessar um período de 6 meses, onde, com sorte, salvo
salvo a gente não ter uma excepcionalidade no meio do caminho, a gente pode chegar no final do ano a 90%. A gente trabalha com a perspectiva de 88% em relação ao que foi o mercado no ano passado. E quando a gente fala sobre alguma mudança de cenário, alguma intercorrência grave, a principal delas tem a ver com a existência ou a ocorrência de uma segunda ou de uma terceira onda de paralisações, de lockdowns, de quarentenas, que possam desmontar esse processo todo de reabertura. Então, para mim, esse é o principal ponto que a gente tem que ficar atento e, obviamente, se acontecer alguma coisa nesse sentido, a gente volta para repensar, para revisar as perspectivas do ano. E vale a pena dizer um outro ponto. Tudo isso que a gente está falando é uma realidade Brasil, é uma realidade média. E o que a gente tem aprendido em função das áreas que já reabriram, em função dos protocolos, em função das dificuldades em algumas grandes praças, é que cada vez mais a gente precisa ser micro nas decisões agora. Por quê? Se eu pegar praças que reabriram mais cedo, como Santa Catarina, como Rio Grande do Sul, a velocidade da recuperação está um pouco melhor que a curva que vocês viram no gráfico. Mas se a gente olha a perspectiva de Grande São Paulo, de Grande Rio, Nordeste, talvez acima de todos, a perspectiva é mais lenta, um pouco mais delicada, delicado esse movimento de recuperação. Se a gente olhar segmentos como lanchonete, restaurante do tipo prato feito, mesmo fast food, tem uma perspectiva por conta do consumidor de uma recuperação mais lenta. Então, minha sugestão é, a gente está falando de um pensamento global, de um pensamento Brasil, mercado total, mas a minha sugestão é que a gente comece a olhar cada vez mais segmentadamente, de uma forma um pouco mais nichada, porque a gente está vendo cada vez mais diferenças grandes em região, grupos populacionais, tipos de estabelecimento e etc. Então isso aqui é o que a gente enxerga para 2020 e muita gente tem perguntado, bom, e o que esperar para depois? Eu acho que é bastante cedo, é difícil dizer. Com toda essa gravidade do cenário agora, é difícil dizer o que vai ser 2021 ou 2022, mas é razoavelmente provável dizer que uma boa parte da queda desse ano é recuperada no ano que vem e que provavelmente 2022 é um ano que empata com 2019. E sabe o que tem de interessante nisso? Se 2022 a gente empatar com 2019, significa mais ou menos dizer que em 2022 a gente vai ter um tamanho de mercado de food service no Brasil do tamanho de 2014. Ou seja, são 8 anos para voltar ao mercado pré-crise. Porque a crise não é só essa. Hoje é uma crise de uma proporção enorme, mas a gente vem de 3 anos muito duros nesse mercado, 2015, 16 e 17. A gente vai fazer um próximo vídeo, que vocês vão ver nas próximas semanas, falando sobre qual é o cenário para os sobreviventes. Então, quem sobrevive a tudo isso que está acontecendo nesse mercado tem um cenário positivo para o futuro. A gente vai discutir isso num próximo vídeo, mas eu acho que essa talvez seja a janela de otimismo e a janela de boas perspectivas para o futuro, que é a gente conseguir perceber que esse mercado entra numa fase de recuperação, especialmente no ano que vem. 2022 eu acho que a gente já está com o mercado recomposto, e como a gente vai ter menos players, menos empresas atuando no mercado, a fatia do bolo pode ser maior para quem conseguir organizadamente e com bom senso atravessar esse período. A gente certamente vai estar junto nos próximos vídeos e nos próximos anos falando dos food service. Muito obrigado.